Olá, eu vou falar com vocês hoje. Na verdade, agora vai ser mais um bate-papo. Eu quero falar sobre férias do europeu, as férias aqui na Europa. Pelo menos no meu ponto de vista, é um pouquinho diferente do que eu sempre vivi, do que eu vejo no Brasil, tá? Mas antes disso, antes de entrar no tema, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, vocês sigam nossas redes sociais, que vocês compartilhem, se vocês gostarem do conteúdo, compartilhem com o máximo de pessoas possível, que vocês façam perguntas, ative o sininho, é importante, tá? Interessante que vocês interajam com o canal para a gente melhorar o conteúdo. Na Europa, né? Então, por que eu estou abordando esse tema? Porque no meu ponto de vista, eu vejo eles têm uma visão diferente das férias, eles dão muita importância para as férias. Mas aí quando você fala muito importância, e tem os meses específicos, porque aqui você tem as estações muito marcadas. Podem discordar de mim, mas eu entendo que no Brasil você tem um intenso verão e um inverno, né? Você não tem as estações marcadas. Em alguns lugares do Brasil, nem inverno você tem, né? Calor o ano inteiro. Aqui não, você tem tudo muito marcado. Né, o outono, você vê as folhas ficando vermelhas, amarelas, caindo, o clima, o tipo de temperatura, o tipo de frio mesmo, é um frio diferente do inverno. Em alguns países a neve, o vento frio, as temperaturas baixas mesmo, então assim, é marcado. Primavera é visível, você vê as árvores mudando de cor, florindo, temperatura, o ar um pouco mais fresquinho, né, mas vai esquentando aos poucos, e o verão, que particularmente onde eu estou hoje aqui em Madrid, é um forno, é extremamente quente, um sol muito forte. Em Portugal também é conhecido pela pouca diferença, você tem um inverno não tão rígido e um verão não tão quente, tá? Falando geral, então isso é interessante porque, né, por exemplo, na Espanha você tem é mais frio e é mais calor, mais extremos. Países, né, como a Alemanha, a França, você tem mais frio e menos calor. Então Portugal gosta, tem um turismo legal, os europeus gostam, por uma questão de custo, é um país mais barato, e por uma questão de clima, um clima mais ameno, menos agressivo, tanto para uma ponta como para outra. Então as férias, eu percebo assim, eles têm uma questão aqui, em Portugal também, mas eu percebi, me chamou muita atenção aqui na Espanha, você conversa com meus vizinhos, os espanhóis, no verão, assim, todos eles, não, porque eu vou passar férias em tal lugar, eles fazem questão de falar, e não é quase que um crime você não sair de férias. Então você tem, e pouco em Portugal e muito aqui na Espanha, os locais fecham. Então pequenos cabeleireiros, pequenos mercados, advogados, em agosto fechou, não funciona. Então você vai procurar um profissional, está fechado, o cara não está trabalhando porque ele saiu de férias, né? Então você tem os meses de férias, né? No começo do verão, a partir de junho, começa a movimentar, então você pega às vezes serviços essenciais que não possam fechar, eles vão fazer uma escala de férias, então eventualmente alguém vai sair de férias em junho, mas é pouco. Julho já começa a ter fluxo grande de férias e agosto, são os 2 meses, mas basicamente agosto. Portugal, Espanha, você falou em férias, mês de agosto. E mesmo férias coletivas de grandes empresas, até você fala, caramba, não é possível, né? O cara fechou o negócio dele, fecha, eles vão viajar. E outro fenômeno que você tem em Portugal é em setembro. Isso é particular de Portugal. O português imigra muito, ele sai muito de Portugal para buscar melhores salários em outros países da Europa, né? Eu vou fazer uma analogia muitas vezes no Brasil para a região sul, entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, que vem imigração, né? O pessoal do sul vem, o pessoal do norte, do nordeste vem para trabalhar na região sudeste do país atrás de melhores salários. Isso acontece, os portugueses vão para países como a Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, França, no caso faziam para Inglaterra, né? Hoje saiu da União Europeia, não é o caso, mas eles migram para buscar melhores salários. E aí em setembro, quando acaba as férias, em tese está acabando as férias, mas o clima ainda é interessante, como eles saem para preencher vagas que os locais não querem preencher, taxista, motorista, porteiros de prédio, pedreiros, trabalhos mais de operários, acabam pegando essas férias em setembro. Então tem um fenômeno em Portugal que é a vinda do imigrante português de volta para casa para passar as férias em Portugal. Então você tem em setembro um fluxo grande de portugueses voltando e aí não necessariamente vão buscar os pontos turísticos, né? Eles vão buscar muitas vezes os seus vilarejos, as suas cidades natais. Você também pode pensar nessas férias para planejar. Por exemplo, quem quer ir para o Algarve, que é uma região do
de Portugal surpreendente, tá? Falo por mim. Me surpreendeu a estrutura e o que você vê no Algarve, que é uma região de Lisboa, já próximo ali, ó, mais próximo da África, mais próximo da Espanha, do Estreito de Gibraltar, então é uma região mais quente. Mas é turístico, você tem ali 3-4 meses de movimento. Algumas cidades estão crescendo e estão tendo movimento durante o ano, mas eu tenho amigos que moravam lá, outros que moravam e voltaram para o Porto. Por isso, assim, os outros 9 meses do ano é vazio, é fechado, você não tem muito o que fazer. E é uma região até curiosa também que muitos lugares que você vai, não se fala português, fala inglês, né? Porque como Portugal é um país mais barato, a classe média baixa até, da Inglaterra, da Alemanha, da França, vão para o Algarve. Então, assim, tem muitas pessoas que se aposentam, o cara se aposentou, o salário dele vai gerar uma vida legal para ele no país dele, mas se ele vem para o Algarve, que é um lugar quente e tal, e o dinheiro dele vai render muito mais. Então tem muito dessa imigração e aí muitos comércios, muita coisa na mão desses estrangeiros, no caso, né, de estrangeiros para quem pensando no português. E aí você tem, eu fui lá passar umas férias, passei uma semana, 10 dias, locais que não falavam, os atendentes não falavam português, só falavam inglês. Tamanha, né, a estrutura em torno deles e também do turismo, né, vem em massa para lá. E aí isso pode servir, você fala, pô, né, o lugar que eu vou trabalhar com turismo, vou trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, ali é o lugar, você tem que se planejar para nesse período, que aí não seriam suas férias. Então quem mora nesses locais acabam não tendo férias nesse período. Mas falando de uma forma geral, e a facilidade, outra coisa que é interessante você falar das férias, você passa férias, né? Vou passar férias na França, vou passar. É fácil, barato. Se você se programar, comprar com antecedência, você pega voos a 20, 30 euros. Lógico que nos meses de férias, a tendência é isso estar mais caro. Mas se você conseguiu comprar lá no começo, você muito provavelmente pode pegar essas tarifas, tá? Tanto para hotel, para tudo. E se você se planejar, pegar em junho ou em setembro, o preço vai caindo. Basicamente, agosto, julho, preços mais altos e a maior demanda. Junho, menor. Setembro, menor. E até mesmo um pedacinho ali, né, dos outros meses. Mas aí também tem a questão do clima. Essa questão das férias é muito importante para muitos países da Europa, com a questão mesmo do sol. Você tem países com pouco sol durante o ano. Outra particularidade, primeira vez que vim para a Europa eu não sabia, é que você tem aqui uma diferença de pôr do sol e nascer do sol. Então, eu estou hoje em Madrid, e Madrid tem horário de verão. A Espanha tem horário de verão, Portugal também tem horário de verão. Você no verão, nos meses de verão, você tem sol até 10 horas, né? 9h30 da noite, você tá ali, tá? Dia. A partir das 9h30, às vezes 10, às vezes até 10h15 começa a escurecer. Você tem aquele final de tarde, às vezes 10 horas tá um finalzinho de tarde. 10h05, mais ou menos esse horário. E isso vai aumentando, né? Conforme você vai, o solstício de inverno, que é onde o sol tá mais baixo e escurece mais dezembro, e aí vem escalando e subindo até julho, que em Portugal, no Porto, você tem a festa de São João, tá? Que é o solstício ali, é onde o sol se põe mais tarde, né? E ainda tem o horário de verão. Então você tem ali um aproveitamento do dia, fala, caramba, né? O dia não acaba. Lógico que você acordar cedo, você vai pegar de noite ainda. Mas dentro de uma normalidade, você vai estar de casa um pouquinho mais tarde e tal, você vai. Às vezes as pessoas aproveitam a praia até 8h30, 9 horas. Estão na praia, né? Aqui na Espanha, que faz um calor enorme no verão, 8h30, 9 horas, tranquilo, é uma particularidade, né? A importância que eles dão para as férias e essa questão de se deslocar. Você se desloca muito fácil aqui de um país para o outro. As fronteiras são abertas, você pegar teu carro, depende do lugar. Eu, quando morava no Porto, 4 horas eu estava em Madrid. Meu irmão morava aqui, então carro, 4 horas de estrada maravilhosa, custo baixo de pedágio, combustível na Espanha ainda é mais barato que em Portugal, então eu vinha, era uma viagem barata, vinha passar um tempo aqui e vice-versa, acontecia, meu irmão pegava e ia para o Porto. E você pegar um voo, você vai para a Alemanha, você vai para lá, eu vejo muito brasileiro, pô, tô na França, tô aqui, é fácil, é perto. Fronteira aberta, você vai, circula, você com a residência, entra em todos esses países tranquilamente, tá? Eu falei lá no começo que era diferente porque eu sempre fui empreendedor, então eu não tinha datas de férias pela empresa, tudo. Então para mim as férias eram, né, verão, vamos fazer uma viagem, vamos isso. Eu mudei para cá quando meu filho estava com 2 anos, então eu não passei no Brasil as férias escolares, minha percepção é um pouco diferente talvez de algumas outras pessoas e outras famílias por isso, né? Hoje eu já penso, pô, meu filho tem férias naquele período, você tem que se programar para isso, né? E também tudo aqui gira em torno disso, as crianças têm férias aqui, são quase 3 meses de férias,
escolares. E aí onde essas crianças ficam, o que fazem. Então é muito importante que os pais tenham aquele mês de férias, aquele período estipulado. E você tem, chamam de acampamento, você pode deixar as crianças na escola, você paga por isso, pode, né, no período, no horário, a escola em tese funciona para tomar conta das crianças. Você tem algumas alternativas, né? E lógico, quem vive aqui tem família, então fica com os avós, com os tios, dá-se um jeito. Eu comecei o vídeo falando que eu tinha uma percepção diferente das férias, é muito por conta disso, né? De eu viver um estilo de vida que eu não tinha essa nem obrigatoriedade de férias da empresa, nem nada, e não tinha filho, hoje já muda um pouco. Eu continuo não tendo as férias através da empresa, mas eu tenho a questão do meu filho, que eu preciso programar. E aqui em Madrid, minha esposa é acupunturista, então faz atendimento, a demanda é dela, é por conta, vamos dizer. A nossa programação é basicamente em agosto, a gente tem que parar, porque ela não tem paciente, né? Tá todo mundo viajando, e aí os brasileiros que estão aqui já sabem disso, então assim, é um círculo vicioso. Não adianta você insistir, porque não vai ter quem consuma. Então assim, a gente acaba, vamos fazer alguma coisa em agosto? Vamos, porque trabalhar não resolve, né? Você não vai ter cliente para atender. Então é interessante a importância e esse tudo em torno do verão, em torno do sol mesmo, e eles valorizam muito isso. Tá bom? Espero que tenha sido interessante para vocês e tirem dúvida, façam perguntas, né? Eu passou um monte de coisa aqui que eu não falei, que pode ser interessante que vocês queiram saber, tá? Questiona, segue as redes sociais, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha, participa do canal, tá bom?